Olá, seja bem-vindas ao Adultas em Treinamento, um podcast sobre o caos de crescer, afinal, ninguém nasce sabendo como ser adulta. E no episódio de hoje, Vocês estão preparadas? a gente vai conversar sobre a dor do que não foi vivido. E eu dedico esse episódio a todas as histórias que você gostaria de ter vivido e não viveu. Segura que esse vai doer aí do outro lado. Já Tá tá doendo doendo aqui. Tá doendo aqui e vai doer aí também, porque a gente é dessas. Então, introduza nosso assunto. Ó, esse episódio, a gente tá falando, essa dor do que não foi vivido pode ser para qualquer área da vida. Pode ser para relacionamento, que a gente vai puxar um pouquinho para essa linha de relacionamento, mas pode ser de um trabalho, de algo, de uma relação familiar, de uma viagem, de um intercâmbio, de uma oportunidade. De alguma coisa, o ponto é, o que eu gostaria de ter vivido, com a ideia que eu fiz de alguma coisa que eu gostaria de ter vivido e não vivi. Então, Sim. vamos girar em torno E aí, disso. por que a gente queria falar sobre isso? Porque isso também é um luto. É um luto pelo que eu gostaria que tivesse sido. É um luto pela minha versão que eu seria se isso tivesse acontecido. Esse episódio ele vai ter uma vibe bem filosófica, assim, existencial. É o nosso objetivo. Porque é isso, né? Quando eu imagino uma história, junto com ela eu imagino um futuro, eu imagino quem eu seria dentro dessa história se isso acontecesse, quais são as possibilidades, o que seria de legal. Então, quando isso deixa de acontecer, seja por qual for o motivo, existe um luto, existe um corte. Às vezes, por exemplo, se é um namoro ou um casamento, não só do término daquela relação no presente, mas no término de toda essa história futura que viria. E isso dói muito também. Todos esses planos, eles acabam tendo que ser jogados fora, no final das contas, né? É porque é interessante a gente dividir entre o real e o imaginário. O que realmente aconteceu, o que está acontecendo e a ideia de que eu estou fazendo, que isso pode acontecer no futuro. Isso acontece muito em relacionamentos e às vezes, vamos lá, naqueles relacionamentos que nem chegaram a começar. Também. Então você faz uma ideia de como eu seria, como seria aquela relação, como eu seria dentro daquela relação. Sendo que é só uma ideia, porque a relação nem chegou a necessariamente começar, nem Acontecer, desenrolar, ter tempo, teve né? um início ali, teve Isso. um E negócio. aí, qual que é o problema disso, né? O nosso cérebro, ele completa as lacunas das histórias. Nosso cérebro ele não gosta de coisas não resolvidas, de coisas em aberto, ele precisa completar as lacunas. Só que se a gente não tem a vivência, a gente completa essa lacuna só com coisas boas. Então, como que seria esse relacionamento com essa pessoa que eu conheci e parecia muito bacana? Perfeito, belo, maravilhoso. Seria legal, a gente ia passear, a gente ia sair, a gente ia ser perfeito, a gente ia casar, ter 3 filhos, 2 gatos, um cachorro. Então, assim, o imaginado, ele sempre vai ser muito bom. O cérebro não vai imaginar cenários ruins. A gente ia brigar, a gente ia ter um monte de DR, ia ser ciumento. É sempre coisas boas. Então, esse é o problema do real versus imaginado. O imaginado sempre é muito bom. Ele não tem a vivência real da situação pra você saber como aquilo seria de verdade. Que talvez nem fosse ser tão bom assim. E na nossa cabeça é perfeito, né? E como assim Exato. você não quer viver o perfeito comigo? Eu estou pronta para viver uma relação. Como assim você não quer Ia ser viver uma relação perfeito, comigo? maravilhoso. Como é que você não quer essa Nós história somos aí? perfeitos. Que eu estou escrevendo pra você. Eu já escrevi, eu já imaginei tudo como que vai ser o nosso futuro. E você não quer, eu tô pronto e você não tá pronto? É, gente. Ninguém. Peraí, ó. Entende por que é um luto? Entende por que dói tanto? Porque seria algo incrível na tua cabeça. Veja só. E a gente não quer perder nada. Ainda mais, imagina perder algo que na minha cabeça é perfeito. Seria tão bom, tão bacana, tão legal essa história aí, né? E assim, né? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Exatamente. Temos um negócio que se chama assim, livre-arbítrio, que você pode escolher. Se você não quer ficar naquela relação, se você pode escolher se você quer ou não quer ficar com aquela pessoa. Porque um ponto dolorido é porque talvez essa história só seja importante pra você. Pesado, eu sei, mas talvez Ela só existe na sua cabeça, né? talvez pro outro lado não tenha tido o mesmo significado, a mesma importância que tá tendo aí no teu coração. Acontece muito. Né, em Com muita relacionamento, coisas que você tá ficando ali com alguém, conhecendo alguém novo. Às vezes você tá super empolgada, você tá super envolvida, mas pra outra pessoa é uma coisa normal. Então, às vezes tem essa ideia de, tá sendo iludido, não deu certo. Como que não deu certo? Mas é porque não tá na mesma frequência. Só você tá na frequência lá altíssima voando e a outra pessoa não tá. Ela está me iludindo. Não, amor. Às vezes é você tá se iludindo sozinha. Você criou com as suas próprias vozes da sua cabeça. Então, também observar isso aí, né? Quando a gente conhece alguém, nosso cérebro também preenche tudo isso com expectativas e um monte de coisas boas o tempo todo. E aí, por aí você entra no ponto de terminar o que nem começou. Terminar com ficante, de solteiro pra solteiro.
E aí, se você entrar nas redes sociais, a gente vê muito isso. É terminal que nem Sim. começou. E aí um problema também dessas relações, né, que essas dores geralmente são invalidadas. Porque se você for falar pra alguém, a pessoa vai dizer, ué, mas vocês nem Tá namoraram. sofrendo por ficante? Vocês nem namoraram. Ai, você não nem chegaram a ter nada. Ai, mas foi rápido. Só que pra pessoa aquilo é um sentimento legítimo. Porque, de novo, às vezes não é nem sobre o que tá vivendo ali, mas sim sobre toda a expectativa que foi criada em cima daquela história. E que raio de negócio da gente ficar fazendo ideia de tudo, A gente gente. faz. Ai, naquele lugar que eu vou e eu vou fazer tal coisa. E aquele Nosso cérebro gosta muito dos e se's, né? E se tal coisa acontecer, e se tal coisa acontecer. E aí todas as áreas, sei lá, se eu tenho uma oportunidade de fazer um intercâmbio, se eu tenho uma promoção ali do trabalho, se eu troco o nome de vaga. Toda decisão, ela envolve abrir mão de outra coisa automaticamente. E a gente não lida bem com esse tipo de coisa. Então a gente sempre vai. Quando a coisa tá ali ruim, eu sempre me agarro no tá. Se eu tivesse pegado aquela outra opção, teria sido legal. Então, a gente como sempre saber, fica. Só que você não tem como saber se teria sido. E provavelmente não teria sido, porque nada na vida é ideal e perfeito. Né? Tudo tem esse lado bom e esse lado ruim. Só que o e se, de novo, tá lá seguro na caixinha dele da perfeição. Da ideia, né? E tudo é abrir mão de alguma coisa. Então, você vai viver a vida adulta, é entender que você vai ter vidas, versões da sua vida que você não irá viver. É pesado, é doído, mas faz muito sentido também, sabe? Vão ter versões tuas, possibilidades suas que você teria de fato, mas que você não vai conseguir viver. Porque às vezes uma coisa automaticamente implica abrir mão de outra. E vão ter versões que você vai deixar pra trás, né? Que você até viveu, Sim, também. mas o tempo vai passar, as coisas vão acontecer, as coisas vão mudar e aquilo ali vai ficar pra trás, né? Vai Vão deixar de ficando... fazer sentido, ou você vai querer outra coisa. Ou se, por exemplo, o relacionamento às vezes não depende só da sua vontade, depende da vontade do outro. Então tem tudo isso. E falando em vontade do outro, acho que uma coisa que é importante também nessa questão da dor que não foi vivido é também falar que nem todo término ele vai ter cara de término como a gente espera. Nem toda história ela vai ter esse começo, meio e fim tão característico, tão esperado. De tipo, sei lá, sentei, conversei, olha, a partir daqui eu não quero mais, não vamos mais nos falar. Deveria ser? Talvez deveria, mas ter consciência que nem sempre vai acontecer. Porque acontece mais o ghosting, né? A pessoa vai sumir, a pessoa vai mudar com você, então tava tudo incrível, maravilhoso, daqui a pouco a pessoa mal me responde, não fala comigo. Leiam isso também como términos. Sabe, para de esperar essa questão do encerramento, de que nem todo mundo vai ter talvez a decência, vou até usar essa palavra, de chegar pra você, sentar e conversar e terminar. Então vamos também ler as coisas como términos, como finais de ciclo, como olha, pra mim isso aqui já não faz mais sentido. Porque nem sempre vai ter esse movimento tão claro. Nossa, porque é muito estranho mesmo. Você Não, é estranho. Não. Eu falo com essa pessoa todos os dias, a gente conversa, daqui a pouco a gente não conversa mais. Eu falo com você todo dia, agora eu falo com você uma vez por dia. É uma coisa. Você responde de jeito esse mais processo- frio, muda. A pessoa poderia só chegar, sentar e conversar com você como pessoas adultas. Ai, eu acho esse processo tão estranho. Mas esperar que pessoas façam isso é esperar demais da humanidade. Infelizmente, é aquilo, né? Deveria ser. E se a pessoa chegasse pra mim e terminasse legal? Seria bom, mas provavelmente não vai. Então as pessoas não têm esse hábito de comunicar. Então também leia essas coisas como términos, tá? Nem toda história ela vai ter o término ali bonitinho. Fim. É porque quando não tem, Não é. né, como é só o ghosting, fica, abre espaço pra aquilo. Ah, mas será que vai voltar? Será que tá estranho por quê? Sim. Mas será que hoje teve Abre muito difícil? inseguranças, Será que né? não sei o quê? Será que... Abre muitos insistes. Quando a pessoa chega e fala, eu não quero, fim, talvez o nosso cérebro consiga entender um pouquinho melhor e falar, gata, acho que não tem como a gente ter um relacionamento sozinha, né? Então, Tem vamos... gente que tenta, mas não é muito recomendado, não. Tenta, o resultado é excelente. Aí vocês param Os aonde? Nos psicólogos nossos estão- consultórios. Não recomendamos, tá? Não façam. Por isso que a gente tá gravando esse episódio pra você já ficar atenta, pra depois não precisar correr pra terapia. Exato. Então, assim. Mas é também que tem coisas que fazem parte, né? Eu acho que toda pessoa que passa na sua vida vai deixar uma marca. Tô falando aqui não só de relacionamentos, né? Mas acho que todas as experiências que a gente vive vão deixar uma marca. Então, a gente é uma soma das pessoas que passaram na nossa vida. Não deixa de ser. Então, assim, sei lá. Às vezes é o teu primeiro namoradinho da infância que te apresentou, sei lá, um sabor de sorvete que você gostava. E você gosta daquilo. Às vezes vai ser teu namorado lá da faculdade que te apresentou, sei lá, um passeio na sua cidade que é o seu lugar favorito, teu bar favorito agora. A gente vai sendo a soma de pessoas. E aí, quando a história termina ou quando a história fica em aberto, você vai sendo assombrado. Tal qual um fantasma no filme de terror, por essas lembranças. Eu acho que isso é a parte mais difícil, porque parece que fica, tipo, pedaços da pessoa em você, mas aquela pessoa não tá mais ali, talvez, pra você compartilhar as coisas. Por mim, já pode encerrar por aqui, assim. Fecha.
A gente se vê no Beijão, hein? próximo episódio e pode seguir. Então acho que é isso, né? Porque como fica um fim aberto, então vai ter, sei lá, alguma coisa que você vai ver ali que você lembrava da pessoa. Vai ter alguma coisa que você vai ter ali que você conversava com a pessoa, que era um tópico de conversa. Às vezes, do nada, vai ver alguma coisa que vai ver e você fala, poxa, isso aqui eu mandaria pra fulano, fulana. E a pessoa não está mais ali. E às vezes, esse não estar mais ali é por escolha também, então... É porque esse aí já seria a dor do que foi vivido. Ou do que tinha que viver e não viveu, Do né? que foi vivido. Das expectativas Ai, também, muita pode ser expectativa. coisa, gente. Eu, por exemplo, estou com a minha dor do que eu vivi. Você pode ter uma dor De do que eu você fui num viveu. lugar muito legal, tá vendo? Isso leva pra tudo. Fui num lugar muito legal, agora eu tô com a dor de ter vivido aquilo que foi muito bom e eu queria viver de novo. Mas Veja você pode. Nada te Posso, mas impede. talvez não seja igual. Mas nada na vida é igual. Nada na vida é igual. É Então- isso aí, essa é a beleza. E acho que é entender, né, que essa assombração, essas lembranças, elas vão vir porque talvez coisas que eram de vocês vai virar talvez agora uma coisa sua. E aí você não vai ter muito o que fazer com essas lembranças. Talvez você não vai mandar uma mensagem, falar com a pessoa, mas é uma coisa que talvez agora faça parte da sua vida. Eu ultimamente estava sendo assombrada por vídeo de gato branco com nariz rosa. Vou largar aí a polêmica e espero que isso não vire um corte. Eu vou editar essa parte, eu vou tirar do podcast. Corta. Edição, corte essa parte, pode continuar. Edição que é ela mesma. O nosso querido divo lá do Menos é Mais, tem aquela coisa lá, aquele medley lá que todo mundo conhece, ele diz o quê? Pensando bem, nunca existiu nós. Ou seja, inventou que existiu nós e viveu sozinho. Exatamente, então veja bem o que você tá vivendo aí sozinho. Sim. E dentro nisso, de ficar preso, né, nessas ideias, nessas lembranças, a gente fica ali no... Se a pessoa mudar, se o belo dia a pessoa perceber Também. que ela gosta de mim e ela quiser ficar. Ela melhorar aquele comportamento que eu detesto nela. E se eu ficar aqui, né, esperando com que essa pessoa mude? Mas isso assim, gente, Sim. é quase um tiro no próprio pé, porque a chance dessa pessoa mudar, tipo, Você vive um eternamente na ilusão, né? Na ideia de que aquela pessoa vai melhorar. Às vezes é uma coisa que ela nem quer melhorar, que ela nem acha que é um problema pra ela. Ai, um dia ele vai acordar, ela vai acordar e vai perceber que gosta de mim, a gente vai voltar e a gente vai então começar alguma coisa, mas assim, que tudo isso foi o quê? Ilusão. E todo esse tempo eu perdi em vão. Veja quanto tempo você tem perdido por aí. Por ideias, por uma coisa que é uma expectativa. Então, o que tem que ficar claro nesse episódio é... Essa dor no que não foi vivido é muito mais sobre a expectativa do que sobre a realidade. Porque na realidade você não sabe se seria tão bom quanto a tua cabeça tá dizendo que seria. É, porque você começa a ter que superar não um fato, mas superar uma As ideia. ideias. Ideias são perfeitas, esse é o perigo. E nosso cérebro faz muitas ideias. Exatamente, O ideias tempo boas. Exato. Aham. Então, eu espero que esse episódio tenha feito sentido, tenha tocado em Você algum vai lugar escutar aí. esse episódio? Claro, vou ouvir pra pensar sobre, refletir. É isso aí. Né? A gente precisa. Esse episódio faça sentido aí do outro lado pra vocês. Deixe os comentários aqui se vocês já passaram por situações que vocês tiveram que superar. Coisas que talvez Nem começaram. não começaram, coisas que começaram e mudaram o rumo. Coisas que começou só na sua Caminhos- cabeça. Isso, caminhos que você precisou trocar aí ao longo do percurso. Contem aqui pra gente nos comentários. Relembrando lá no início do episódio, né? A gente focou na questão do relacionamento, mas a gente pode levar isso pra qualquer outra Tudo. área. Ah, se eu tivesse conseguido aquela vaga de emprego, ganhado tal salário, Escolhido outro poderia... curso na faculdade, se eu tivesse Ter um tido estilo de ou vida não tido melhor. filhos, como é que seria a minha vida, a gente não sabe. Então tudo é ilusão, tudo é ideia, imaginado. E aí agora a gente fica com a questão de superar as ideias. E é isso. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Comentem aqui, curtam esse episódio, manda pra aquela sua amiga que Compartilhem fica... nos stories. Mande pra sua amiga que fica sofrendo por ficante, falar, Pelo amiga, quase algo. olha isso. Gente, uma vez uma paciente minha falou que era semi-ex. O que seria semi-ex, galera? É a pessoa que não entrou no relacionamento pra ser ex, então ela é um semi, é um sabor ex. Terminou uma coisa que nem começou. Isso, então tá sofrendo Foi de pelo seu solteira semi-ex? para solteira. Isso. Então curtam, compartilhem. Se tá assistindo pelo Sim. YouTube, se inscrevam no canal, ajude a gente, ajuda aqui as suas Exato. queridas, né, amores? Então vamos lá. Tá assistindo pelo Spotify, avalie a gente 5 com estrelas. 5 estrelas. Ah, eu não achei que vale 5. Vale sim. E a gente se vê onde? No próximo episódio. Calma aí. Acompanhe a gente nas redes sociais. Você acompanha a gente nas redes Tchau. sociais. Vou falar só o meu. O meu é @psicóloga.mariana Menezes. Tá bom, gente? Tchau.